Olá, turma! Hoje na nossa aula de arte, nós iremos trabalhar o tema grafitagem, um tema muito interessante e muito atual, que está presente no nosso dia a dia, principalmente aqui, gente, em São Luís. Quando nós passamos, aqui em São Luís tem muitas grafitagens interessantes que querem nos mostrar algo. Então, vamos lá! Origem. A arte em paredes é um meio de expressão usada pela humanidade desde os primórdios. Através de desenhos gravados nas paredes de cavernas, os homens primitivos fizeram os relatos de seu cotidiano, deixando os primeiros registros que se tem do que era a humanidade antes do surgimento da escrita. Tá? Esse tipo de arte, gente, ele é recente, porém as suas origens vêm desde os tempos antigos. A arte rupestre, os registros egípcios, a escrita romana nas paredes, são um exemplo de grafitagem. Então, ou seja, a grafitagem é uma coisa que ela não é uma coisa de agora, não é uma coisa criada pelos artistas agora. Claro, ela foi aprimorada, mas é uma coisa bem antiga. É uma coisa que o ser humano vem trazendo desde os seus primórdios, tá? O grafite é uma obra de alcance mundial. Em vários países, diversos artistas de renome na modalidade fazem grafitagem utilizando diferentes técnicas. Em nosso país, o Brasil, tem apenas 30 anos, mas nos países da Europa, essa grafitagem já é muito mais antiga. A grafitagem ela utiliza como forma de manifestação os muros das cidades, tá? Os muros nos espaços públicos. Uma observação bem aí no Brooklyn. Bem aí nós temos aí, gente, ó, uma imagem, tá? Que demonstra uma parte histórica da história da americana, que foi o final da guerra, tá? Esse beijo aí entre um soldado e uma enfermeira foi uma coisa que aconteceu na história americana que indicava o final da Segunda Guerra, tá? Então, eles utilizaram isso, mudaram as cores e colocaram uma grafitagem colorida. Outra coisa foi os homens de chapéu coco aqui e os bondinhos, os carros mais antigos embaixo, em contraste, tá? Com os carros atuais que estão aqui mesmo estacionados, observem, tá? Então a grafitagem é isso, tá, gente? A grafitagem ela é utilizada nos espaços públicos. Uma observação muito importante. A grafitagem ela não está apenas para enfeitar, ela é utilizada como uma ferramenta de denúncia ou de crítica social, principalmente de crítica social. Então, alguma coisa esse artista quis criticar, tá? Olha, como eu falei antes, a grafitagem é uma ferramenta de denúncia e críticas sociais. No final da década de 70, muitos brasileiros insatisfeitos com a grafitagem dos norte-americanos começaram a incrementar a arte com um toque nacional. Ou seja, eles começaram a puxar mesmo assuntos brasileiros, assuntos, as mazelas brasileiras, para poder criticar o que acontecia aqui no Brasil, os assuntos sociais, os assuntos políticos que aconteciam aqui no Brasil, porque eles viram que a realidade vivida aqui no Brasil é totalmente diferente. Então eles começaram a fazer a grafitagem com o toque brasileiro para poder criticar os assuntos mesmo daqui. Então vamos ver bem aqui, ó. Essa primeira grafitagem aqui, primeira crítica dela. Observem, tentem imaginar qual é a crítica que ela está fazendo. E aí eu peço para vocês pensarem bem, porque nós trabalhamos isso na aula de geografia. Pensaram? Vamos lá. Essa criticando a ambição do ser humano, desmatando a natureza, desmatando principalmente quem? A Amazônia e prejudicando os pequenos moradores que vivem na região norte. Observem que o grande empresário, ele não se importa com quem ele está prejudicando. É como se ele estivesse fumando, é como se ele estivesse utilizando a árvore como cigarro, como charuto. Por quê? Porque ele não está nem aí pro que o outro pensa, pro que o outro vai passar, pro que o planeta que vai acontecer com o planeta. Ele só pensa na sua própria ambição. Então foi o que eu falei para vocês na aula de geografia. As matérias elas vão começar, os assuntos a se conectar e vocês vão conectar um assunto a outro. Vamos para a segunda imagem. Essa segunda grafitagem aqui, ela foi feita por quê? Ela foi feita na época da Copa do Mundo. O que ela quer trazer pra gente? Qual é a crítica social brasileira que ela quer trazer? Ela quis mostrar o quê? Que enquanto muitas crianças, enquanto muitas famílias passam fome, o governo brasileiro gasta milhões, milhões, investindo apenas no quê? No futebol. Apenas para entretenimento. Podendo pegar esses milhões de reais que eles utilizam e fazer o quê?
investir na educação, investir na alimentação, investir na geração de empregos, para que os pais dessas crianças possam ter o que colocar na mesa e as crianças não passem necessidade nem fome e que futuramente o sonho delas se tornar talvez jogador, elas consigam concretizar. Então, a grafitagem ela vem como uma forma de crítica. Gente, a pinchação e a grafitagem, elas são, na sua generalidade, como uma forma de protesto, porém as duas são diferentes. O porquê? A grafitagem, elas são utilizadas para poder mostrar também o protesto, mas de forma bela, tá? De forma que não deprede o local, de forma que fique bonito para que as pessoas tirem foto e passem adiante essa crítica e vão tirando fotos e vão divulgando, tá? Já a pichação não. Muitas pessoas utilizam a pichação para depredar casas particulares, comerciais e até patrimônios públicos, tá? E a grafitagem é feita de forma devida, de forma com toda a autorização, então é diferente. Pinchar e grafitar são duas coisas diferentes. As duas protestam, mas são duas formas de fazer diferente. Uma forma é legal e a outra forma é ilegal. Obrigado, turma. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Façam as atividades. Não esqueçam de me enviar por e-mail. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.